Eu já estou assim, será que vai funcionar? Será que vai funcionar? Tá certo. Você só tem que seguir o fluxo. Vai seguindo, tá com dúvida, chama. O que é a parte boa? Você já tem outra. Então, vai ser igual nos primeiros dias, lembra? Você falou assim, não estou conseguindo. Me manda um WhatsApp falando, não estou conseguindo. Vou parar, vou ver qual é o problema. Nós vamos aí se adaptando. Né? Isso vai continuar, isso não vai parar. Vou abandonar vocês não, fica tranquilo, tá? Vamos lá, meninas. Me presta seu vídeo. Vamos lá, meninas. Então, a profissão cuidador passou, a gente já passou dessa fase. Agora, vocês vão ver esse livro aqui, o da moça de cabelo com trança. Saúde e seus cuidados. Tá bom? Esse aí, Sara. Luciene também tá aí. Vou falar que vocês são todo mundo com ele na mão. Obrigada. O que eu vou falar para vocês? Esse livro, ele é muito bom porque a gente vai falar das principais doenças. Quem já deu uma folheada, o pessoal mais curioso, viu que a gente vai falar de diabetes, Alzheimer, Parkinson, autismo, que é uma coisa que nem todo mundo já teve contato, hiperatividade. Nós vamos falar de doenças de crianças, não vamos falar só de doenças, tá? Então é uma parte meio assim, mas é bom também, tá? Porque é uma coisa que a gente precisa saber. E primeira coisa que eu falo para vocês, a gente vai falar dessas doenças principais, mas quando vocês estiverem no dia a dia de vocês, com o paciente de vocês, o que é importante? Vocês conhecerem. Vou cuidar de um paciente, o que ele tem? Ele tem Alzheimer. Então, tem alguns cuidadores que eles se especializam em um tipo de doença. Eu trato um paciente que tem Alzheimer. Por quê? Porque ele já acostumou, ele já sabe quais são as principais patologias, sequência de como esse paciente fica. Então, tem pessoas que vão se especializar. E tem algumas outras que eu tenho que saber. Hipertensão, diabetes, a maioria dos idosos tem, né? Então, a gente vai se adaptando aí a cada um desses pacientes. Então, primeira coisa que a gente vai começar, vamos começar pelo começo, a infância, tá? Vocês falaram muito para mim sobre alguns cuidados com qualidade de vida que eu tenho que ter. Mas quando eu estou falando aqui da infância, para eu saber se uma criança ela está com alguma patologia ou não, eu preciso saber quais são as etapas do desenvolvimento. O que eu espero que essa criança faça? Qual que é uma idade? Porque tem gente que fala assim, meu filho é lento. Lento comparado a quê? Meu filho é super desenvolvido, olha, ele é um prodígio. Tá, mas ele está dentro das etapas normais de desenvolvimento. Quais são essas etapas? É isso que a gente vai ver, tá? E existem, meninas, um órgão que é o PNAISC. Essa sigla enorme aí. O que ele é? A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, tá? Então, sempre que a gente identifica casos de alguma criança que nasceu com uma limitação, seja uma limitação física ou uma limitação mental, é notificado a esse órgão, tá? Então, aí ele vai dar todas as diretrizes para a gente, tá bom? Então, é a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança. Viu que alguma criança está com dificuldade, é notificado para esse órgão, tá? Um minutinho para o pessoal copiar.
Então, gente, quando eu falo em crianças, e aqui é onde a maioria de vocês vai trabalhar, crianças que precisam de cuidados especiais, tá? Esse tipo de criança, ela não consegue ter autonomia para fazer as suas atividades e necessidades diárias. Era só saúde dos seus cuidados. Deixa eu ver, espera só um minutinho. Pegou errado? Pegou errado. Tem outra? Não fiz esse. Ah, porque a mocinha é parecida. Ah, tá. Essa é outra. Senhora, eu vou falar das questões. Não, mas pode ficar tranquila, dona Edmil, dessa aula aqui, ela ainda vai ficar gravada, tá? Depois, qualquer coisa, a senhora pega o outro livro e faz as anotações. É porque tem duas moças de trança, gente. É o livro com a moça de trança e com a senhora, tá? Está escrito saúde e seus cuidados. Então, quando eu falo que eu vou trabalhar com crianças, muitos de vocês vão trabalhar com crianças que precisam de cuidados especiais. Então, são crianças ou adolescentes, jovens, que não conseguem ter autonomia para fazer suas atividades e as suas necessidades diárias. Como ela não consegue, um cuidador é tão importante, tá? Vocês vão ajudar a fazer todas essas atividades. Então, o cuidador é essencial, porque muitas vezes a família, ela não tem, ela fica esgotada, né? A família, ela tenta, no primeiro momento, suprir essa necessidade da criança, mas quando ela fica esgotada, ela acaba optando por contratar um cuidador. E existem várias deficiências, tá? Lembrem-se que cada tipo de doença ou de limitação vai precisar de um cuidado adequado. Quais são as principais que a gente observa? Autismo, que a gente vai ter um capítulo só falando sobre autismo, síndrome de Down, e que vocês vão pegar, né, desse momento para frente, crianças com microcefalia, principalmente porque teve aí um surto de chikungunya, então muitas crianças nasceram com microcefalia. Para quem não sabe, microcefalia são crianças que têm o cérebro com diâmetro, são crianças que teve um cérebro que nasceu com diâmetro menor. Então, elas têm uma dificuldade intelectual, tá? Esse vídeo aqui depois eu posso passar no grupo para vocês assistirem, tá? Para vocês lerem. Mas quando eu falo em infância, vamos dividir a infância, porque existem 3 grandes etapas. Primeira infância, que vai ali do 0 até os 2 anos, onde a gente chama de dependência absoluta, onde a criança precisa de alguém 4 horas com ela, tá? Depois eu tenho a segunda infância, que vai dos 2, 3 anos até os 7, onde a criança tem uma dependência relativa, né? Eu falo que nessa fase é a fase que a gente corre atrás, você fica ali virando sombra da criança. E tem a terceira infância e adolescência, onde a criança ela já está com a sua independência. Na adolescência ela já é independente, mas ali a partir dos 7 anos, ela já está começando a ter independência. Cada uma dessas etapas requer um cuidado diferente. Então, por exemplo, se eu estou cuidando de uma criança de 7 anos para frente, o que eu preciso fazer? Já preciso ensinar essa criança a lidar com dinheiro, ensinar ela como que é a vida fora de casa, como é que ela vai se comportar sozinha quando ela estiver na escola, se ela estiver voltando da escola sozinha. São coisas que eu não vou me preocupar quando eu estou com uma criança com dependência absoluta, quando eu estou com um bebezinho até 2 anos.
cuidados são diferentes. Então, cada uma vai ter uma etapa de desenvolvimento. Então, por exemplo, eu falo de uma criança aí até 1 ano. É uma fase que eu preciso tomar muito cuidado com os objetos que eu tenho próximo. Porque a criança, ela coloca tudo na boca. Né? Tudo que ela pega, ela quer pôr na boca. Ela está descobrindo o próprio corpo. Tem ali uma fase muito complicada, tira o sono das mães, que é o surgimento dos dentes, onde a criança vai ter febre, vai ter diarreia, onde ela começa treinamento da fala, né? Começando a querer engatinhar muitas vezes. Então, essa é a fase do 0 a 1 ano. E do 1 a 2 anos? Eu vou ter o início da fala, início da caminhada, as crianças até os 2 anos já estão andando. Elas vão querer explorar o ambiente e até os 2 anos já começa a ter o controle do xixi e do cocô. Então, essa é uma coisa que a gente muitas vezes vai ser chamado para trabalhar com essa criança. Tirar a fralda da criança. Como que eu vou fazer isso? Não, será que eu preciso dar alguma bonificação? O que eu preciso fazer para que essa criança ganhe essa autonomia? Que é não depender mais de fralda, tá? Então, isso vai começar ali em torno dos 2 anos e vai continuar até os 3. Tá? Nos 3 anos eu já espero ter retirado totalmente a fralda da criança. A criança começa a reconhecer e a desenvolver suas próprias relações. Então, ela já tem os amiguinhos que ela gosta, você leva na pracinha, ela gosta de brincar com certas crianças, outras nem tanto. Dos 3 aos 5, a criança começa a entender regras e limites, tá? Ela começa a reconhecer a autoridade. Então, quem trabalha com essa faixa dos 3 aos 5 anos, é uma idade que você tem que se impor, né? Geralmente, ela já começa a fazer aquela fase do contra, né? Que tudo que você fala não, eles querem fazer. E você precisa se colocar como autoridade. Muitas crianças nessa etapa, elas não respeitam a mãe, mas respeitam o pai. Fala assim, a hora que seu pai chegar, você vai ver. Por quê? Porque elas reconhecem o pai como autoridade. Do 6 ao 7, a parte onde a criança tem um boom de desenvolvimento, tá? Habilidades de aprendizado, tanto intelectuais quanto sociais, socialização, a parte de jogos, nessa fase. Depois a gente vem aquela fase crítica, aqui tá dos 11 aos 12, mas eu já colocaria os 10 anos, de 10 a 12, que hoje as crianças são muito precoces, que é o quê? A fase da puberdade, onde a criança começa a ter mudanças corporais, começa a aparecer seio, algumas crianças já estão menstruando com 10 anos, que é uma criança, né? Então, eu vou ter essas mudanças corporais e a partir dos 12, aí é aquela fase cruel, né? Adolescência. O que eu vou encontrar na adolescência? O distanciamento da figura paternal. Chega na adolescência, eles não querem saber dos pais, querem ficar o mais longe possível dos pais, eles querem ser aceitos por grupos, então vai fazer de tudo para entrar no grupo da escola, que é uma fase que a gente tem que tomar cuidado, porque dependendo de qual seja esse grupo, vai fazer coisa errada, vai se envolver com drogas, então eu preciso estar muito atento nisso, tá? E também vai ser nessa fase que eles vão começar a ter um senso de identidade, né? Eles querem também se separar dos pais porque eles querem ser um ser independente, né? Já começam a pensar no futuro. E eu falo uma coisa para vocês. Nessa fase, eu não vou conseguir me comunicar com o adolescente se eu não me comuniquei com ele lá na primeira infância. Então, se eu fui uma figura referência, deixei sempre um canal aberto, passei tempo com essa criança, eu vou conseguir ter uma adolescência com ele mais tranquila. Então, a gente está construindo um caminho, construindo uma relação, tá?
Aqui eu estou falando etapas de desenvolvimento de uma criança normal, tá? Lembrando que se eu estou lidando com uma criança que tem alguma limitação física ou intelectual, essas fases elas ficam alargadas. Por exemplo, criança com síndrome de Down, às vezes eles vão conseguir caminhar, andar, ter essa certa independência com 5 anos, 6, 7, mais ou menos nessa fase que as crianças com síndrome de Down conseguem adquirir essa autonomia. Então, independente de qual seja a criança e qual seja a idade, eles vão passar por essas fases. A diferença é que às vezes as fases vão demorar mais para chegar, tá bom? Então, coisas que a gente precisa trabalhar, tá? A gente não pode pensar como cuidador, que a criança não entende o que está acontecendo ao redor. Ah, pode falar que a fulana não entende, a pequenininha não entende. Gente, criança percebe tudo o que acontece ao seu redor. Então, se ela começa a presenciar os pais brigando, discussões, ela está entendendo tudo. Tá? Isso vai refletir na criação dela, na vida dela em algum momento. Não pense que a criança, e é muito difícil trabalhar isso, muitos pais querem moldar a criança para ser uma extensão deles. Às vezes, pais que não conseguiram realizar alguma coisa na vida, projeta isso para os filhos, né? Quer que os filhos cumpram todos os seus sonhos, tudo que você sempre sonhou. Não é assim. Você pode incentivar, mas querer moldar uma criança, a criança é um ser independente, tá? Não, a gente tem que trabalhar muito isso, não na criança, né? Nos pais. Pode falar, dona Joanilda. As pessoas não têm que se ajustar, não sei explicar, mas é assim. Tem, às vezes a mãe nunca conseguiu, o sonho da mãe era fazer uma faculdade de medicina. Não conseguiu. Não, mas minha filha vai ser médica. E obriga a criança a fazer aquilo. Isso não tem como, tá? Achar que criança tem que ser sempre quieta e comportada. Isso geralmente é sintoma que a criança está doente, tá? Já que criança quietinha, criança comportadinha é sinônimo de ser uma criança saudável. Não é, justamente o contrário, tá? Criança, ela tem mesmo que ser barulhenta, que pintar o sete, é próprio da idade. Lembre-se, a pilha tá nova, né? Eles têm que gastar essa energia. Um erro muito grande, achar que criança não precisa brincar nem fantasiar. Tem gente que quer fazer uma criança de 5 anos ser um mini adulto, encher de responsabilidade, falar, não vou brincar, mas eu vou encher de estudo, encher de atividades. Não é assim. Criança, ela precisa ter tempo de ser criança. Tá? Então, ela precisa, sim, brincar, ela precisa fantasiar. Quando a gente engole essas etapas, a gente percebe o quê? Então, nós vamos ter futuros adolescentes e adultos muito ansiosos. Isso vai ter consequências emocionais e psicológicas para a criança, tá? Alguns acham que não deve levar a sério o que a criança sente ou o que a criança diz. A gente tem que levar muito a sério os sentimentos da criança, tá? Se uma criança fala para você, chega chorando porque arrancou a cabeça da boneca, isso para ela é um problemão desse tamanho. Então, leva a sério, pensa que cada etapa, o seu problema é um grande problema. Então, dê atenção. E quando a criança começa a falar alguma coisa, dê atenção, porque às vezes a criança fala assim, mãe, tem um bicho debaixo da minha cama. Tem um monstro debaixo da minha cama. Às vezes é uma barata, mas para a criança é um monstro. Então, o que ela fala, às vezes é imaginário, mas tem um fundo de verdade. Então, a gente tem que estar aberto a isso. Porque se eu não levo a sério o que a criança diz, se ela passar por algum problema, ela não vai me contar.
porque ela sabe que eu não respeito os sentimentos dela, tá? E esse é um grande problema, por isso que muitos pais não percebem que o filho está passando por algum tipo de abuso. Porque ele começa a falar as coisas, os pais não levam a sério. Então a criança não se abre, tá? E por fim, achar que a criança sempre deve ser castigada ou gratificada. Não é assim, tá? A criança, hoje, como os pais têm menos filhos, tem 1 ou 2 filhos no máximo, o que eles fazem? Dá presente todo dia, nunca corrige o filho, faz o filho acreditar que ele é o ser mais especial do mundo. Isso também não é correto. O filho, ele tem que ser gratificado, ou seja, dar um presente, fazer alguma coisa que ele gosta, algo assim, quando ele fizer algo por merecer. Então, ó, filho, você vai arrumar seu quarto? Se eu arrumar seu quarto, eu vou fazer uma sobremesa para você. Aí sim. Agora, achar que eu tenho que fazer sobremesa todo dia, porque ele merece, porque ele é muito especial, porque olha como ele é lindo. Não, a gente tem que ter um pensamento um pouco mais crítico. E quando é pai, é mais difícil de ter, né? E também tomar cuidado com aqueles pais que castigam muito. Criança deixa um copo cair, põe de castigo. Criança deixa cair mesmo. Então, a gente tem que ter essa razoabilidade, tá bom? E, meninas, estabeleça... Vanessa, Vanessa, agora que eu vi aqui o seu comentário no chat, desculpa. Sua menina, ela tinha microcefalia, então... Olha, não, então vai ser muito bom. Depois você vai poder até contar pra gente a sua experiência, tá? De como é que foi. Muito bom, que a gente vai trocar figurinha aí. Sim, rotina. A gente falou muito de rotina, né? Vocês fizeram até no trabalho falando sobre rotina. E agora a gente vai pôr na prática. Como é que eu vou estabelecer uma rotina para uma criança? Eu tenho que impor limite de tempo que ela vai gastar com TV, de tempo que ela vai gastar com videogame, com celular e com tablet, tá? Hoje é muito difícil eu falar assim, ó, não vai assistir televisão. A gente não consegue ter esse controle. Então, estabeleça horário, limite. Você vai gastar, você tem 2 horas por dia para gastar com aparelhos eletrônicos. Hoje você quer o celular ou você quer assistir televisão? Imponha e cumpra os prazos. Se você está negociando, falando com uma criança, sempre cumpra o que você disse, tá? Porque uma vez que você não cumpriu, ele vai te passar para trás todas as vezes. Criança é terrível. Eles põem a gente debaixo do braço se a gente deixar. Tomem muito cuidado também com os lanches em excesso, tá? Porque hoje a gente está passando por um movimento de sedentarismo e obesidade infantil. O que é sedentarismo? Quando a pessoa não pratica atividade física nenhuma, tá? Igual aquele pessoal do escritório que só fica sentado o dia inteiro, isso é uma pessoa sedentária, isso faz mal para a nossa qualidade de vida. E para as crianças, a gente também está percebendo isso, tá? E, né, acho que todo mundo, depois dessa pandemia, ganhou uns quilinhos a mais. Mas a Vanessa está super... A gente não aguenta, né? Leite condensado não está durando nada em casa esses dias. Mas as crianças que estão ficando em casa, não estão indo para a escola, o que os pais fazem? Estão dando um excesso de lanche. E não é lanche saudável, nunca dá uma fruta, né? É bolacha, biscoito. Meu Deus. Ele tá gordinho. É difícil. A Adriana está falando aqui que o neto dela ganhou 10 quilos nessa pandemia. Tá com 11 anos, né? 70 quilos.
Precisa começar a gastar essa energia. Se ele não está conseguindo, por exemplo, a natação, tem que pôr uma atividade, e se não regular a alimentação, não, mas ele é alto, pelo menos? Ele é alto, pelo menos. Não, tem que arrumar um jeito de tratar essa ansiedade. Porque senão, gente, é muito ruim, porque vai ser prejudicial para a saúde. Daqui a pouco ele está com 20 anos com pressão alta, diabetes, por conta desse sobrepeso. Esse é o problema da obesidade, porque nunca vem sozinha, ela vem trazendo os amigos, né? Pressão alta, colesterol, diabetes. Então a gente tem que trabalhar isso. É difícil, gente. Eu acompanho alguns psicólogos no Instagram que tem alguns que estão fazendo até live especial sobre isso. Eu como não por fome, mas por ansiedade. Eu desconto os meus sentimentos na comida. Isso está acontecendo muito nesse período. Gente, quem engordou, tira a primeira pedra, porque você fica em casa, não tem nada para fazer. Na televisão já não passa mais nada. Você tem que inventar. Aí o que você vai fazer? Você não tem nada para fazer, você vai abrir geladeira, ver o que você acha. Você começa a inventar comida, de 5 em 5 minutos tá abrindo geladeira, procurando o que tem lá na gaveta do café da manhã. É isso que a gente vai fazer. Então, é importante a gente entender isso, que essa pessoa que está com esse perfil, ela não está comendo por fome. Ela está comendo por ansiedade. Ela está comendo para ter algo para fazer, para descontar alguma coisa. É diferente a fome física da fome emocional, tá? Eu estou acompanhando essas lives e dentro em breve eu pretendo fazer uma oficina sobre esse tema, a diferença da fome física e da fome emocional, porque eu acho que é um tema muito pertinente para esse momento que a gente está passando, tá? E a gente vê as consequências, igual eu falei, a gente vê as consequências, então a gente tem que trabalhar isso, tá? São temas importantes aí para a gente estar de olho. E quando eu falo em saúde, os principais pontos que vocês têm que estarem atentos e passar para os pais. Higiene bucal é prioridade. Ainda existe um conceito errado de os dentes são de leite, não tem problema. Não tem problema sim, tem que cuidar. Quando é bebezinho, mas não tem nem dente. Tem que higienizar, gente. Tem que fazer os cuidados bucais, tá? Comeu, mamou, fez uma refeição, tem que fazer a higiene bucal, tá? Para vocês terem uma ideia, se o meu dente de leite for muito cariado, tiver muita cárie, ele pode passar esse micro-organismo para o dente permanente, porque o dente permanente está com a raiz dele lá. Então, eu tenho que tratar, sim, o dente de leite, tá? Um dente de leite saudável, eu vou ter um dente permanente saudável, tá? Não posso menosprezar. Segundo ponto, isso aqui quase ninguém ouviu falar de vacinação, né? Quase ninguém aqui sabe. Mas se eu perguntar para vocês, com 6 meses, quais vacinas a criança tem que tomar? Aí dá aquela travada, né? Opa! Então, dê atenção à vacinação. Existe um movimento anti-vacina, não sei se vocês conhecem, eu já ouvi falar. Pessoas que acham que não devem vacinar crianças, que isso é coisa da indústria farmacêutica, que quer vender, que quer fazer. Vocês são profissionais da saúde, combatam esse tipo de ideia. Vacina é prioridade. E tem que estar em dia o calendário de vacina dessas crianças, tá bom? E o Brasil é muito bom. A gente reclama muito do Brasil, mas o Brasil tem muitas vantagens. Vacina é gratuita. Você nem paga, gente. Tá? Então, incentive. Se vocês forem trabalhar com criança, pega o caderninho de vacina, ó, vamos ver. E lembrem-se, até 1 ano, a criança tem que todo mês tomar vacina. Depois de 1 ano, vai ficando um pouco mais espaçado as vacinas. Mas até 1 ano, todo mês tem que ir lá para a criança.
Criança vai chorar, às vezes a criança vai ter um pouquinho de febre, mas faz parte. É melhor ter febre agora do que ter uma poliomielite, que ter uma hepatite. É muito pior essas doenças. Então, vamos vacinar essas crianças, tá? E horas de sono. Gente, crianças na primeira infância, até os 2 anos, elas dormem 11 horas por dia. Então, tem que ter o soninho da manhã, tem que ter o soninho da tarde e a noite de sono normal à noite, tá? Conforme ela vai crescendo, as horas de sono vão diminuindo, ó. De 11 passa para 10, de 10 passa para 9. E o que a gente observa? Na adolescência, aumenta de novo. O adolescente dorme muito. E não é preguiça, não, tá? É porque eles estão passando por uma desordem hormonal tão grande, parte de desenvolvimento, estiramento e tudo mais, que é natural que eles tenham muito sono, tá? Mas vai passar também. Mas então, quando eu vou cuidar de uma criança, eu preciso também ter essa rotina, tá? Programar o sono dela, fazer tudo isso, tá? É questão de saúde, não é questão de frescura, é saúde uma criança dormir. Porque tudo que eu ensino para ela vai processar essa informação enquanto ela dorme. Criança, ela cresce também enquanto ela dorme. Por isso que o sono é tão importante, tá? Se eu ensinei as letrinhas, né, a letra A, a letra B, a letra C, ela precisa dormir para ter o conhecimento, sabe? Para aquilo sedimentar na mente dela. Então, é muito importante o sono para uma criança, tá bom? Vai passando, vai sendo dividida durante o dia. Então, por exemplo, ela dorme 2 horas de manhã, no período da manhã, dorme mais 2 horas à tarde e o resto dessas horas fica para a noite. Vai sendo dividido, tá? E então, é isso, gente. Fica para vocês aí divisão. A infância ela pode ser dividida em primeira infância, segunda infância e terceira infância. Nós vimos que a rotina é muito importante. Ah lá, as palavrinhas. Palavrinha mágica quando eu falo em rotina para criança. Traz segurança para a criança. A criança precisa de rotina. Na próxima aula, nós vamos ver saúde na terceira idade. Tá bom? Acompanhem aí no livro de vocês, tá? Quem estava levando o curso? Meio assim, vamos pegar firme. Para quem já está firme, não desistam. A gente já está quase chegando no meio. Vamos pegar firme, tá bom? Não se esqueçam, então, quem já está acompanhando as oficinas pelo aplicativo novo, pelo link novo, já está bem habituado. Quem tem dificuldades com a internet, venha na próxima aula que a gente vai dar aí um tutorial. Eu vou fazer também uns slides ensinando a mexer. Quem não puder vir, eu vou ensinar passo a passo. Depois pode me chamar. Eu vou fazer online também, tá? Então, nós vamos aí tirar todas essas dúvidas. Pode perguntar, Vera. Só ativa seu som, por favor. Vera? Clica na tela e liga o microfonezinho embaixo. Clica ativar, desativar mudo, alguma coisa assim. Isso. Eu tirei 4 no trabalho, correto? Foi por causa do nome, ou foi por causa do nome que eu não coloquei, e também porque eu escrevi, não podia escrever, é isso? Você ficou com 4 no trabalho, Vera. Não foi por causa do nome, eu não tirei nota por causa disso. Deve ter sido alguma coisa na parte de ou agressões ou rotina. Se você quiser, eu vejo hoje à noite por que você perdeu nota e te passo depois, pode ser? Então,
para mim renovar, né? Porque eu não perdi nenhuma aula, né? Não. Eu acho que foi a minha ansiedade e eu não eu tinha que ter pensado mais, né? E para mim. Não, mas ó, você fechou com média 9, tá? 4 foi o trabalho. Então. Mas pode ser sincera, eu não fiquei contente, viu? Não, o Não. perfeccionismo. Foi? Hã? Mas eu fiquei contente. Eu estou gostando do curso. Só que esse um ponto aí eu não sei, viu? Tá, Eu vou ver seu trabalho e te falo o que faltou você colocar, tá bom? Tá bom. É porque, assim, a gente está numa... Não, porque... 26 alunos, eu não lembro o que cada um pôs. Mas eu vou ver seu trabalho e ver onde ficou faltando e te falo, tá bom? Tá bom. Então, tá bom. Meninas, ó, um beijo para vocês. Sábado, Luciene, daqui a pouco eu te mando sua nota, tá? Você é a minha prioridade de hoje, eu não posso esquecer de você, tá bom? Meninas, fiquem com Deus, se cuidem, até Amém. semana que vem. Tchau! Ok, tchau. Tchau.